transmitam uma segurança, uma credibilidade. E para isso nós vamos nos debruçar nas relações humanas, é que nós como líderes, nós nos relacionamos com pessoas. E está implícito aí nos relacionarmos com o sexo oposto. O sexo feminino. Estou falando do relacionamento pastor com uma irmã, com uma senhora, uma jovem, enfim. Um dia Jesus, ele estava evangelizando uma mulher, e os discípulos haviam ido comprar comida, e Jesus estava só. O capítulo 4 do Evangelho de João diz que ele se assenta a sentar com aquela mulher, e aquela mulher tinha uma vida bem difícil moralmente. Ela havia tido vários maridos, e aquele homem que estava com ela, na condição de marido dela, também não era dela. Ou seja, aquela mulher era uma destruidora de lares, uma mulher que desfazia famílias. Mas Jesus estava conversando com ela, e os discípulos, quando chegam, a Bíblia vai dizer que eles ficaram maravilhados. Eles acharam assim algo estranho, mas ao mesmo tempo ficaram maravilhados. Por quê? Porque a Bíblia diz, e eles se admiraram de Jesus estar falando com a mulher. Porque Jesus estar sozinho com uma mulher, para eles era algo incomum. Até então, eles estavam sempre, Jesus, os discípulos e mais uma mulher, mulheres ou uma mulher, mas sempre na companhia dos discípulos. Jesus está em um lugar, e a mulher foi retirar água ao meio-dia, porque a mulher não tinha amizade, porque a conduta moral dela era reprovável. E aí Jesus chega lá, isso chamou a atenção dos discípulos. E aí tem um lado prático para a nossa vida. Em se tratando do sexo oposto, a gente como líder tem que ter muito cuidado. Porque o ser humano trabalha muito pela dedução. Vocês lembram que na primeira aula a gente disse nas três peneiras de Sócrates, é verdade? E ele disse, me contaram, me disseram. E aí a gente tem que tomar cuidado com relação a visitas. Por exemplo, imagina que eu, o pastor Luciano, eu sei que tem um casal, e o marido está trabalhando, mas a mulher está em casa. Aí eu vou lá só visitar esta irmã. Não fica uma coisa incoerente? E já imaginou que vamos pensar uma outra situação, que eu vá lá e eu não chegue a entrar. Aqui tem muito apartamento aqui em Portugal. No Brasil tem muita casa, e as casas têm o quintal. Para você chegar até a porta, você tem que caminhar uns 7, 8 metros até chegar à porta. Tem que cruzar o portão, caminhar, e isso você dá uns 15, 20 passos até chegar lá. Mas a gente chega lá e bate palma, e alguém vem. E já imaginou se alguém que passa por ali me vê saindo de uma casa, sabendo que o esposo não está em casa? Pode não ter acontecido nada, mas o que as pessoas vão pensar? Então, com relação ao sexo oposto, nós temos que ter muito cuidado. O apóstolo Tiago diz assim, irmãos, ele usa essa expressão, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Resisti ao, e ele fugirá. Ele diz que você tem poder, capacidade em Deus para resistir ao diabo. Agora, quando fala do teu instinto humano de desejos, ele vai dizer, fugir da aparência daquilo que é mal. E ele diz, todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas quem se prostitui, peca contra o seu próprio corpo. O que ele está dizendo?
Não brinque com os desejos. Tenha prudência, tenha sabedoria no teu relacionamento. Um dia eu perguntei para alguém: quantos demônios tinha Davi quando pecou com Batseba? Nenhum. Davi não estava endemoniado quando caiu com Batseba. Não estava endemoniado. A Bíblia não diz: olha, apareceu lá tantos demônios, se apossou de Davi, ele ficou sem razão nenhuma, não sabia o que estava fazendo, e como um coitadinho inocente que não sabe o que fez, ele pecou. Não, a Bíblia não diz isso não. Então a gente tem que ter muita sabedoria ao lidar com o sexo oposto. Eu sou uma pessoa muito observadora. Eu presto muita atenção às coisas que estão à minha volta. Ninguém vai me encontrar em uma roda de pessoas onde tem 3, 4 mulheres e só eu de homem no meio. Nunca vão encontrar. Nós temos que ter muita prudência e sabedoria no relacionamento. Estão compreendendo essa verdade aqui? Isso não quer dizer que eu não possa cumprimentar uma irmã. Isso não quer dizer que eu não possa ter uma amizade com alguém do sexo oposto. Isso traz a ideia que eu tenho que ter sabedoria no meu relacionamento com o sexo oposto. Eu estava terminando a faculdade de administração e todos sabiam na sala que eu sou um pastor. E aí uma pessoa disse assim: pastor Luciano, está chovendo muito e a fulana mora lá nas proximidades da sua casa. Você pode levar ela? Aí eu fiquei pensando. Todo mundo aqui sabe que eu sou um pastor. E eu coloco ela nesse carro e vou descer lá no terminal rodoviário, no terminal de ônibus, o autocarro, à noite. Aí passa um abençoado filho de Deus e vê uma mulher saindo do meu carro altas horas da noite. No outro dia vão estar dizendo: mas fulano arrumou um amante. Meu Deus, olha. E você imagina o transtorno. O meu pai tinha um ditado que dizia o seguinte: tem coisas que até você provar que focinho de porco não é tomada, você já morreu eletrocutado. Por isso que nós dependemos de sabedoria. Em um último caso, em um caso extremo, eu não levei ela. Eu fiquei quieto, o meu silêncio falou mais alto do que qualquer gritaria. Mas em último caso, se ela estivesse doente, pensei: chuva não vai matar ela. Não vai. A Bíblia diz que o crente é o sal da terra, mas não vai se deteriorar com a chuva. Eu pensei: se estivesse doente, em último caso, eu colocaria ela no banco de trás, abriria todos os vidros do carro, para as pessoas verem que tem alguém, mas está no banco de trás, e está bem aberto os vidros para todo mundo saber, e aí não vai dar comentário. Porque as pessoas observam a nossa conduta, e pode não ter nenhuma malícia, nenhum mal, mas a malícia geralmente está nos olhos de quem vê. Por isso que a Bíblia diz: nada é puro para os impuros. Às vezes não existe maldade, mas tem alguém que não está moldado em Cristo, que vê as coisas tudo com maldade, e que às vezes está buscando só uma ocasião para falar mal, que está buscando uma ocasião para caluniar, para denegrir, para falar mal. E aí nós precisamos de muita sabedoria. Então, nós como líderes temos que ter muita prudência ao lidarmos com o sexo oposto. Ah, mas é demais. Alguém vê isso como um machismo, alguém vê, enfim, cada um tem uma ideia concebida a respeito disso. Agora a Bíblia coloca isso no campo da prudência. A Bíblia vai colocar isso no campo de uma prudência. Eu vou contar uma coisa que aconteceu com um irmão que hoje ele é evangelista, mas na época ele era um cooperador.
ele soube de uma pessoa que estava com umas conversas de suicídio. Ele é casado, pai de 2 filhos, na época tinha pouco mais de 30 anos, e ele soube que esta pessoa estava em um calçadão da cidade. Aí, essa pessoa, que era uma jovem, estava lá com os amigos dela, bebendo, e ele chegou e pediu um guaraná. Eu vou falar um guaraná porque se eu falar tubaína aqui, ninguém vai compreender o que eu estou dizendo. Já erguei a mão lá e conhece a tubaína. É um refrigerante grande, 600 ml, parecido com uma garrafa de cerveja escura. E ele estava falando, olha, mas eu fiquei sabendo que se você está meio depressiva, falando em suicídio, e ficou conversando com ela num calçadão. Mas ele, um servo de Deus, casado, uma esposa, 2 filhos, aquela amiga que ele conhecia, bebendo numa mesa, as pessoas não crentes passando, pessoas crentes passando, e vendo ele com aquela garrafa escura, não tinha como não dizer que ele estava bebendo. Aí no outro dia, já estava o maior comentário na cidade: fulano está desviado, mexendo com mulher e bebendo. Ele estava evangelizando ela. Só que era um evangelizar até um pouco imprudente, porque ele não chamou a esposa dele e foi lá falar com ela. Você vê que a ação dele tinha um alto valor, tinha um grande valor. Ele estava evangelizando ela. Porém, de uma maneira simples, sem pensar nas consequências de boatos, de falácia, de calúnias que podiam surgir daquela atitude dele. Então vocês percebam que ao lidarmos com o sexo oposto, a gente tem que ter muita sabedoria. Quando eu comecei como missionário no ano de 1998, tinha um rapaz casado e terminava o culto, tinha assim 3, 4 mocinhas, ele estava no meio lá, mãozinha no bolso, todo sorridente e tal, e eu vi a esposa com 2 crianças no braço, e ele lá no meio das donzelas, e conversinha, falar assim que parecia o Silvio Santos, aquele sorrisão que ia lá no ouvido, aquele sorrisão, todo pomposo, todo galã, e a mulher lá com 2 crianças, um em cada braço. Aí um dia eu chamei ele e falei assim: olha, pare com esse comportamento. Você tinha que ter amor pela tua esposa. Ela fica com 2 crianças no braço, segurando, enquanto você fica aí de conversinha com as mocinhas da igreja. Eu disse para ele: eu tenho essa cara jovem, assim, bem de mocinho, só que de bobo eu tenho só a cara e o jeito de andar. Eu estou de olho em você. E se tu não parar com isso, eu vou colocar você na disciplina, para você tomar jeito. A partir daquele dia ele se consertou. Então, você vê que a gente tem que ter muito cuidado ao lidar com o sexo oposto. Sabedoria nos relacionamentos. Porque nós estamos sendo observados o tempo todo. Até aconselhamento. Um dia, terminou o culto, a irmã: pastor Luciano, olha, eu preciso conversar com o senhor. E eu estava entrando no gabinete, eu falei assim: espera só um momento aqui. Eu fui lá, trouxe a minha esposa, entrei, e disse: entre para cá. Eu não aconselhei sozinho. Até ligações: pastor, vem aqui na minha casa, eu preciso de uma palavra, eu preciso de água. Essa pessoa está sozinha, essa irmã está sozinha em casa, seu esposo está em casa, tem alguém com ela em casa. Então vocês percebam que nós temos que ter cuidado, não que nós estamos pensando em fazer coisa errada, nós temos que nos precaver daquilo de errado que alguém possa ver nas nossas atitudes, mesmo que em nós não haja mal nenhum, nenhuma intenção, mas tem pessoas nos observando, e aí que a gente tem que ter prudência. Jesus falou assim: sede simples como as
é aquilo que o pastor Ezequiel abordou, vocês se lembram. Pomba não tem fel, não tem amargura, tem um coração. É tão inocente que qualquer um mata uma pomba. Só que ele diz: sede prudente como a serpente. Você está longe, ela te vê, ela arma o bote. Ela não vai te atacar. Ela já está pronta caso você a ataque. Ela já fica de prontidão antes de você pensar alguma coisa. Ela está pronta. É nesse sentido que Jesus disse: tenha um coração humilde, sincero, mas seja prudente nas suas ações, nos seus relacionamentos. Tenha muita cautela, tenha muito cuidado. Você vai ver que o apóstolo Paulo relaciona muitas diaconisas, muitas mulheres que foram expansionistas do evangelho, mulheres que trabalharam muito em prol do evangelho, mas você nunca vai encontrar algum escândalo relacionado ao apóstolo Paulo. Ah, mas o apóstolo Paulo não teve esposa, o apóstolo Paulo não casou, mas um dia ele disse: porventura os apóstolos não podem carregar consigo a sua esposa? Ele quer dizer: tem mulheres que me acompanham, só que eu nunca estou sozinho, só eu e uma mulher. Sempre tem algum outro cooperador comigo, sempre tem alguém comigo. Ou seja, Paulo tinha prudência nesse quesito relação com o sexo oposto. Então, precisamos ter muita prudência e temos que ter muita sabedoria. Tem um ditado que a gente usa muito no Brasil, é um adágio que diz assim: aquele obreiro caiu, naufragou na sua fé. Aí alguém diz: ou foi dinheiro ou foi mulher. É difícil alguém que fracassou no seu ministério que não foi por esses dois caminhos: ou foi dinheiro ou foi mulher. Alguém diz: ou foi a barra do ouro ou foi a barra da saia. Alguém diz: ou foi grana ou foi garota. Por aí vai. Geralmente, em alguma dessas duas coisas, ou a pessoa não teve sabedoria ao lidar com o sexo oposto. E aí, irmãos, a gente tem que ter muita sabedoria. Sabe por quê? Existem problemas de ordens emocionais que casais passam, que irmãs passam. O homem não é um ser igual à mulher. O homem é um ser altamente racional. O cérebro do homem, se você for na universidade pegar, até na sua cor, ele é diferente do cérebro da mulher. Embora uma mulher seja em média 3% mais inteligente do que o homem, cientificamente falando. Mas o que é interessante as irmãs estão dando glória a Deus e aleluia aí, ó. Eita glória! E tem uma coisa interessante, irmã Inês, que a mulher tem um hemisfério da fala nos dois lados do cérebro, e o homem tem um lado só. Interessante isso também. As irmãs ficaram satisfeitas, né? Chamou de 3% mais inteligente que o homem. É nóis. Mas foque sua atenção para mim um minuto. Eles gostaram mesmo. A José está rindo aqui. Essas questões de ordem emocional é algo muito sério. Porque às vezes tem casal que o marido, ele é desleixado com relação à sua mulher. Ele não tem atenção, ele não fala que ama a esposa. Um dia fomos fazer um trabalho de casal, aí eu disse assim: vire para sua esposa e fala que você a ama. Aí o marido falou assim: eu te amo. E a mulher começou a chorar. Ele disse que me ama. A mulher tem necessidade de ouvir um galanteio, um cortejo, falar que ela está bonita, que ela está elegante, que ela está cheirosa.
falar que todo dia ela fica mais linda, que ela é uma joia preciosa. A mulher tem carência emocional de ouvir isso. E aí, se o obreiro não for de fato convertido a Cristo, um homem de fé, às vezes tem alguém com um problema, que vai até ele buscar uma solução, e se ele não vigiar, ele pode estar caminhando para um laço, se ele não tiver sabedoria. Então, preste muita atenção ao lidar com o sexo oposto, tenha muito cuidado, tenha muita sabedoria, tenha prudência, porque o saudoso vice-presidente do Brasil por 2 mandatos, José de Alencar, lutou por quase 10 anos contra um câncer. Ia para toda parte do mundo, se cortava e cortava e cortava, e passou por mais de 10 cirurgias, lutando contra um câncer. Um dia, um repórter do jornal do Bom Dia Brasil, fez uma entrevista com ele, a uma jornalista, a Miriam Leitão, e ela lhe perguntou: o senhor tem medo da morte? E ele disse: não, eu não tenho medo daquilo que eu não conheço, e eu não conheço a morte. E ele então disse: eu tenho medo do que as pessoas possam falar de mim. E ela disse: por quê? Ele então disse: porque um homem sem moral, vivo, ele está morto, mas um homem com moral, depois de morto, ele ainda vive. Então, ele era um homem que? Um homem prudente, ele sabia lidar com a vida, ele tinha prudência em todos os relacionamentos. E aqui o pastor tem que ter muita prudência ao lidar com o sexo oposto. Além de ter cuidado com o sexo oposto, com quem dialoga, o pastor tem que ter muita sabedoria com a sua administração financeira. Meu Deus, já passou meu tempo? Eu vou falar sobre o dinheiro em 5 minutos com você. O dinheiro é bom ou é mau? Hã? O dinheiro é bom ou é mau? Eita, vocês gostam de dinheiro. Eu também. A Bíblia diz que o amor é a raiz de toda espécie. Aí um dia um irmão disse: pastor, você quer ver o diabo, fica sem dinheiro. Quer dizer o seguinte: é tanto problema quando falta o dinheiro, é tanta tribulação quando falta dinheiro, mas dinheiro pode ser algo muito preocupante se a pessoa não tem controle, domínio próprio sobre o dinheiro. Tem pessoas que são impulsivas, tem pessoas que têm uma vida além das suas possibilidades. Eu fui missionário, eu ganhava um salário mínimo no Brasil, que hoje é R$622, eu pagava 57% desse um salário meu, era aluguel, que eu pagava. Pagava mais a água, pagava mais a luz, pagava mais o gás. Eu já cheguei a comer 3 meses seguidos, 90 dias, só arroz. Arroz no almoço, arroz na janta, arroz no almoço, arroz na janta, arroz no almoço, arroz na janta. Mas eu nunca comprei aquilo que eu não possa pagar. Eu nunca fiz loucura financeira. Eu só estico meu pé aonde eu posso alcançar. E aí tem muitas pessoas que ele, num impulso, ele vai lá, compra um carro, ele vai lá, compra uma roupa nova, compra um sapato novo, e aí ele não consegue honrar com os seus compromissos. Aí o que acontece? Aquela pessoa que o vendeu, às vezes pode nem crente ser, pode não ser uma pessoa que teme a Deus, e vai se escandalizar por ver alguém que fala do nome de Deus, porém tem a sua vida totalmente ao contrário daquilo que vive dizendo. Muitos obreiros fracassam e falham nesse quesito. Eu vou encerrar dizendo que um missionário que passou no nosso campo, ele fez uma festança para o casamento da sua filha, ele fez 1001 coisas. A filha casou, alugou o vestido do mais caro, salão do mais caro, roupa do mais caro, convidou todo mundo e encheu a barriga de todo mundo. E algum mês depois teve que mudar da cidade porque ele não tinha clima para ficar na cidade.
O escândalo era tão grande, ele passava em frente do supermercado onde comprou as coisas, ele não conseguia porque alguém vinha cobrar, passava em frente à loja de roupa, não conseguia porque alguém vinha cobrar, ficou insustentável ele viver lá, porque ele fez uma conta que ele não tinha dinheiro para pagar, e depois ficou um abacaxi para o outro que vem resolver. As pessoas escandalizadas. Esse povo é povo de Deus? Povo de Deus coisa nenhuma. Compra e não paga. Ficam lesando as pessoas. Olha o prejuízo que eu tive. Então vocês percebam que dinheiro é uma coisa muito boa. Porém, nas relações humanas, nós como líderes obreiros, temos que usar disso com muita sabedoria. Nós temos que comprar e temos que pagar. Por isso um dia questionaram a Jesus sobre pagar o imposto, ele mandou pescar o peixe, e dentro do peixe, pegou-se o denário e mandou pagar o imposto, porque Jesus nunca ficou devendo para César aquilo que é de César. Jesus, como cidadão terrenal aqui, Jesus cumpriu com a sua obrigação perante o povo, e ele teve muita sabedoria em relação às suas finanças. Você não encontra Jesus em nenhum momento escandalizando alguém nas páginas da Bíblia Sagrada. Pastor Josué? Opa, ele deu um amém ali. Todo mundo de pastor, olha, começou.